O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, de capítulo 8. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, de capítulo 8, de versículo 34. Aleluia. Marcos 8, do 34 ao 37. O Senhor tem uma palavra direcionada para a minha e para a sua vida. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 34, a seguir diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este será salvo. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Aleluia. O que diria o homem, o que daria o homem o resgate pela sua alma? Glória a Jesus. Pode se sentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, seja no Novo ou no Velho Testamento, seja no Pentateuco, seja nos livros históricos, nos livros dos profetas maiores, dos profetas menores, seja no Evangelho de Cristo, nas cartas paulinas, seja no livro das Revelações, seja em qual parte for da Bíblia Sagrada, nesses 66 livros, amém, nós vemos algo muito profundo e muito poderoso. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ler e procurar entender a palavra de Deus. Aí você está pensando assim: pastor, eu gosto mais de escutar, aleluia, mas eu tenho um convite para você: leia, procure entender a palavra de Deus, pois Deus, Ele há de conceder para você esse milagre, de você poder entender e interpretar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Evangelho de Jesus, seja qual for, de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João, se formos analisarmos, é muito profundo, é muito poderoso o Evangelho de Cristo. Mas o mais interessante é que ele é profundo, que ele é poderoso. Mas algo interessante que me chama a atenção, que o Evangelho ele é simples de ser compreendido. O Evangelho, seja do mais estudado ou do mais leigo, ele tem a facilidade de compreender o Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele cura. O Evangelho de Cristo, ele liberta. O Evangelho de Cristo transforma. O Evangelho de Cristo salva almas, salva a vida. O Evangelho de Cristo que fez milagre na tua. O Evangelho de Cristo que fez milagre na minha vida, irmãos. É fácil de ser compreendido, mas é muito poderoso. E eu tenho uma pergunta para te fazer, uma pergunta não muito inteligente, irmão. Quem aqui quer ir para o céu? Amém, irmãos? Eu quero, irmão. Quem aqui quer ir para o céu, irmão? Aleluia. Eu também quero. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer esta noite. Quem aqui quer saber de que maneira para nós ir para o céu? Aleluia. Às vezes nós escutamos muito, irmão, acreditamos muito, concordamos com tudo, mas na hora de aceitar e de botar em prática as palavras do Senhor Jesus, a gente tem dificuldade. Amém? Mas lendo aqui o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, a gente vem ter um passo a passo da gente chegar ao céu. Nós podemos aqui ver um passo a passo que Jesus ele diz assim, que chamando essa multidão com seus discípulos disse: se alguém quiser vir após mim. Para nós compreender melhor, irmãos, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, de capítulo 14, esse vinha após mim que Jesus vem nos falar. Cultos de ensinamento da palavra,
é um culto mais lento, mas nós compreendemos melhor a palavra. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Aleluia. Irmãos, esse vinho de Jesus que ele vem falar aqui no Evangelho de Marcos, de capítulo número 8, esse vinho não é um vinho terreno, não é um vinho nessa terra. Esse vinho significa aquele que vai vir, aquele que está seguindo Jesus, aquele que está seguindo os passos de Jesus, que está antes de Jesus. E ele vem aqui nos dizer em João 14 que ele vai preparar lugar para nós. Ele já tem um lugar preparado para mim e para você. Jesus já preparou, já está preparado uma morada celestial para minha e para a tua alma. Jesus tem algo e essa é a maior de todas as promessas. Eu não sei o que te trouxe você aqui, irmãos. Jesus tem várias maneiras de nos trazer para a casa dele. Seja por a enfermidade, a dificuldade financeira, a dificuldade conjugal. Mas a Bíblia diz assim, nós temos que buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, Jesus, o mais interessante de Jesus, o mais precioso de Jesus é que ele salva. E a orientação que vão ter aqui essa noite é para que ele venha nos salvar. E a primeira coisa das quais o Senhor vem nos dizer, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aleluia. Irmãos, e vamos falar um pouco. Pastor, explica para mim o que é essa cruz que Jesus se refere. É aquela cruz que Jesus carregou? Não, irmão, aquela lá foi uma cruz que eu e você não tinha condições de carregar. Naquela cruz tinha um débito que eu e você não tinha condição de pagar. Ele, Jesus, pagou com o teu sangue vertido na cruz do Calvário. Jesus pagou uma conta que eu e você não tinha condições de pagar. Essa cruz que Jesus pede para mim e para você levar, irmão, essa cruz não tem condição, irmão. Se ele pediu é porque nós temos condições. É porque há uma possibilidade de nós conseguir levar essa cruz. 1 Pedro, capítulo 2, de versículo 21. A cruz, irmão, que significa sofrimento, que significa zombaria, dor. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando um exemplo para que siga as suas pisadas. Aleluia. É para isso que fomos chamados, irmãos. É para isso que eu e você fomos chamados. Pois também Cristo padeceu por nós. Pastor, estou passando por tanta dificuldade, e a luta está grande, a dificuldade lá em casa está grande, e às vezes o sofrimento bateu, irmão. Isso não é novidade na minha e na tua vida. Crente que busca a Jerusalém celestial, crente que busca o céu, irmão, isso não é novidade na vida dele. Isso não é. Você que entrou que eu falei assim: eu vou largar a mão de ser crente. Esse negócio de ser crente, isso aí não... Você que está me escutando, eu vou desistir. Eu vou abrir mão. Jesus manda te dizer que através da palavra dele, não é novidade o sofrimento, a vergonha, a luta, a zombaria. E vem o crentinho, lá o crentinho pintou e bordou e agora está falando que é crente. Irmão, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. A Bíblia diz assim, que ele é fiel e justo para perdoar os meus e os teus pecados. Jesus é um Jesus de misericórdia. Continua, não abra mão da sua cruz. E ele nos deixou exemplo para que seguirmos as suas pisadas. Nós estamos
Discípulos de Jesus significa imitador de Cristo, seguidor de Cristo. E Jesus nos deixou esse ensinamento. Pedro, ele vem escrever que Jesus nos deixou exemplo para que nós sigamos suas pisadas. Aí você está querendo desistir, irmãos. Qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Jesus não cometeu pecado, não foi achado mentira, não foi achado engano na boca de Jesus, e mesmo assim ele não abandonou a cruz que não era dele, que era minha, que era tua. Agora você está achando difícil levar uma cruz, irmão, que nós temos condição. O sofrimento por amor de Cristo, o sofrimento por amor do Evangelho. Eu estou cansado, eu estou triste, aconteceu a dificuldade na minha casa, o meu filho passou por dificuldade, eu vou desistir, não quero mais. Jesus me trouxe aqui para te dizer, não abra mão dessa cruz, porque é ela que vai te conduzir a Cristo. É ela. Irmãos, o que mais me assusta, gente, pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos ali à frente do trabalho de São João Batista do Glória, irmãos. O que mais me assusta é quantas pessoas desistiram. E você sabe o que mais me assusta ainda, irmão? Que o desistir é fácil. O desistir é facinho, irmão. O voltar para trás, cair na esparrela do pecado é fácil. O desistir é fácil. Mas existe, irmão, algo preparado para mim, para você, que os olhos não viu, o coração não sentiu. Existe algo preparado para a minha vida, para a tua vida. Esse sofrimento vai acabar, essa luta vai acabar, a perseguição vai acabar, a tristeza vai acabar, porque Ele tem algo melhor preparado para mim e para a sua vida. Quem nunca pensou em desistir, irmãos? Satanás usa a dúvida, será? Mas Jesus está falando, não desista. Continue seguindo as minhas pisadas, aleluia. Porque eu fui preparar lugar para vós, aleluia, aleluia. Em Mateus capítulo 27, versículo 39 e 40, vem falar aqui de outro símbolo da cruz, que é a zombaria, irmãos, né? Quando alguém, ele zomba de você por amor do Evangelho. Quando alguém, ele vem tirar, como se diz o ditado, a casquinha da tua dificuldade sendo crente. Mas você não é crente? Mas o teu filho, você não está na igreja, a dificuldade que o teu filho está passando. Vem o crentinho. Vamos ver o que vai arrumar. Zombam dele. Isso também é o símbolo da cruz, da qual eu e você nós temos que levar, irmão. Se isso for um motivo de você desistir, irmão, abrir mão da fé, hoje você não vai desistir mais, porque a palavra vai falar com você. A palavra vai te orientar hoje. Às vezes você tinha o pensamento assim, de achar que era só com você, que é só com tua casa. Mas Jesus te trouxe aqui para você escutar esta palavra. E os que passavam, blasfemavam dele, balangando a cabeça, dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, desce da cruz. Jesus aqui já estava crucificado, e eles lembraram Jesus de quando Jesus falou que ele derrubava e reedificava o templo. E eles vêm aqui fazer alguns pedidos. Salve a ti mesmo. Desce daí, Jesus. Zombando de Jesus, porque eles lembraram das palavras de Jesus e usaram as palavras de Jesus contra ele. Às vezes você prega para alguém, você evangeliza alguém, quando ele vê você na dificuldade, ele vem te lembrar. Falou, mas você não falou para mim que você e tua casa servem ao Senhor? Você não falou para mim que Jesus cura, que Jesus transforma? Você não falou para mim que Jesus livra, que Jesus guarda? Aí usam aquelas palavras contra você. Você vai sair daqui orientado hoje, em nome de Jesus, irmãos. Se é filho de Deus, à vontade do diabo, de Satanás, irmão, desce da cruz.
A vontade do diabo, de Satanás, era o quê? Que Jesus descisse daquela cruz. Satanás está doidinho que você larga a cruz. Satanás está doidinho que você volta para a situação que você se encontrava, vai ficar pior do que da primeira. Satanás está doidinho que você abre mão do ministério que Deus te confiou, que não foi o homem. Satanás está doidinho que você abre mão da tua fé. Satanás está doidinho que você dá ouvido ao teu parente, ao teu vizinho, aquela que te diz sua amiga. Satanás quer que você abre mão. Você sabe por que Satanás ele queria que Jesus descesse da cruz? Porque ele sabia que dali viria o maior de todos os milagres. Do início ao fim, Satanás ele trabalhou pesado para que Jesus não concluísse o plano, o sacrifício da cruz do Calvário. Eu tenho algo para te dizer, irmãos. Satanás não vai desistir para que você desista. Satanás não vai desistir de trabalhar para que você desista. Mas a minha Bíblia diz que ferramenta nenhuma preparada contra o meu povo prosperará. Não vai prosperar, ainda que ela se levanta, não serve, ela não vai adiante, ela não prospera, ela não vai dar fruto. A garantia não é que a ferramenta não vai se levantar, a garantia vai levantar, irmãos. Quando a gente lê a história de Daniel, irmãos, eles prepararam uma cova para jogar Daniel, e eles conseguiram jogar Daniel. Amém? Não conseguiram, irmão? Tem coisa que Jesus não vai me livrar, irmão. Tem coisa que Jesus não vai te livrar. Mas a Bíblia diz assim que o anjo do Senhor, ele passou a cova junto com Daniel. A Bíblia diz que Daniel tinha os leões, mas também tinha o anjo do Senhor. Tem coisa que você vai passar, que eu vai passar, que o Senhor não vai livrar, não vai evitar, mas está falando assim, eu estou junto, eu estou pertinho. A garantia, irmão, é que a ferramenta vai levantar, mas ela não vai prosperar, irmãos. E a pergunta é, que ferramenta o inimigo está usando contra a tua vida? O que é, irmãos? A Bíblia diz assim que a única parede espiritual que tira eu diante do meu Senhor, a única coisa que me tira eu e você da presença do Senhor se chama pecado. Mas a Bíblia diz também que o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é poderoso para perdoar pecados. Se houver arrependimento na minha e na tua vida, a ferramenta vai se levantar, mas está falando, se houver arrependimento, se houver conversão, ela vai levantar, mas ela não vai prosperar. Jesus não desceu daquela cruz, irmãos, como foi o pedido de Satanás, outro motivo. Você sabe por quê, irmão? Por amor de mim e de você, irmão. Meu Deus. Jesus não precisava, crente. Você está achando que Jesus precisa de mim para fazer a obra, irmão? Você está achando que Jesus precisa de você de estar aqui? Você está achando, às vezes você está um crente, irmão, triste é mexer com um crente mimado. Tem que ficar mimando ele, irmão, isso é triste. Ele acha assim, que Cristo precisa dele para alguma coisa. Ele acha assim que se ele não vir no culto, a obra vai parar. Se ele não pregar, a obra para. Se ele não visitar, a obra para. O Senhor não abriu mão dessa cruz, irmão, porque não é porque ele tinha obrigação, não. É porque ele sabia que um dia eu e você ia escutar essa palavra do sacrifício da cruz do Calvário. Ele não desceu dessa cruz, porque ele sabia que um dia eu e você ia escutar que ele me amava, que Ele me ama, Ele te ama. Um dia eu e você escutasse que Ele não desistiu de uma cruz que era minha, que era sua. Seja grato ao Senhor, crente. Ele não precisava de passar por aquela situação. A Bíblia diz que Ele foi como ovelha muda ao matador. Ele não abriu a sua boca nem para se defender. E hoje é assim, irmão, qualquer coisinha, né, e principalmente se a razão estiver do nosso lado, eu estou certo, aí nós já quer ter uma vitória, irmão? Vamos aprender junto comigo, eu estou aprendendo.
Aprenda a passar dificuldade calado. Sabe essa mania tua de pegar o WhatsApp e mandar mensagem para aquela que se diz ser tua amiga? Cuidado. Você que tem um companheiro no serviço diz que ele é amigão teu. Cuidado. Ele vai usar as tuas palavras contra você. Entra para o teu quarto, fecha a porta e converse seu culto com ele, pois ele vai ouvir a tua oração. Ele vai responder no tempo certo, na hora certa. Ele sabe da tua dor, da tua dificuldade, ele sabe de tudo. Ele manda te dizer que ele está vendo, ele está enxergando. Ele não está passando despercebido a tua luta. Outra coisa que Jesus vai falar, isso aqui é tremendo, irmão, da renúncia pessoal, nega a si mesmo, isso aqui, irmão, eu creio que eu estou pregando para pessoas que já foram convertidas, amém, irmãos? Eu creio que eu estou pregando para pessoas que já têm a certeza que só Jesus salva, que só Jesus leva para o céu, amém, irmãos? Gálatas, capítulo 2, de versículo 20, vamos aprender um pouco sobre essa renúncia pessoal. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É vida de que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, da qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, irmãos. Jesus diz assim, que todo aquele que quiser vir após ele, negue a si mesmo. Irmãos, isso significa, irmãos, presta atenção, leve para a sua vida. Crente não faz o que ele quer mais. Crente salvo não, irmãos. Crente salvo não vai no lugar que ele quer mais. Ah, isso é bobeira, conversa de pastor. É Bíblia, irmão, foi falado aqui. Renúncia pessoal. Crente que busca o céu e acredita na salvação e luta e porfia para entrar naquela porta estreita e apertada e que são poucos que entram por ele, irmão, ele não fala o que ele quer mais. Ele não vê o que ele quer mais. A mão dele é limpa e o coração dele é puro. O pé dele, irmão, o pé dele é vigilante. Ele sabe aonde ele leva o pé. Pastor, mas o negócio é o seguinte: o que mais se vê, irmão, principalmente em data comemorativa, os meus filhos vão vir, pastor, a minha mãe, o meu pai, os meus tios. Aí o que acontece? Aí o crente esquece, irmão, e ele coloca o pé onde deve colocar, e não vigia. E você sabe o que Satanás vai usar, irmão? Satanás, ele é pai da mentira, mas ele vai usar os teus atos contra você. Aí, irmãos, crente, ele não fala o que quer. A pronúncia dele, irmão, não é dele, a pronúncia dele é aquela que provém da vontade de Deus, é a palavra de Deus. Não é conversa de pregador não, irmãos. Já estou crucificado com Cristo, irmão. O que é crucificado? Estou morto para mim mesmo, a minha carne. Irmãos, fala sério. Lá de fora, irmãos, quem falou que lá é ruim, irmãos? A nossa carne agradece. Mas só que Jesus, ele vem nos orientar que nós temos que que já estamos crucificados com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A casa, irmão, ela tem que estar limpa para Cristo. O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. A igreja, existe a igreja local, mas também existe a igreja, irmãos, da qual falamos, que é a igreja aqui, ó, pessoal, a igreja individual que somos nós. Aí é o seguinte, irmãos, que a gente vai ver. Irmão, a gente faz visita que a gente mais escuta. Eu creio que os irmãos também. E é visita para quem já serve Jesus, irmão. Ele diz assim:
Eu sou assim, ninguém me muda. E eu não aceito. Eu não aceito, eu sou assim, ninguém me muda. E eu tenho minha natureza de ser. E eu, pastor, não estou nem aí. Dou em quem doer. Eu não sei se você é assim, mas Jesus quer ter um encontro com você essa noite. Eu não sei se você do outro lado da câmera é assim, mas Jesus quer transformar a sua vida, a tua casa. Jesus quer te levar para o céu, porque dessa maneira, eu e você, nós não vamos ver a Cristo, irmãos. Aí o Espírito Santo, ele fica em segundo plano, irmão. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele fica em segundo plano. O primeiro plano é eu. Você trabalha com a pessoa o dia inteiro, ela é eu. É eu, é eu. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, você não vê falar na boca dele. Então, irmãos, nós não podemos viver da maneira que queremos. Pastor, o porquê? Porque Jesus tem algo reservado para aqueles que buscam a santidade, que têm uma vida separada. Não é bobeira, não é chacotice, é crente quadrado, é crente isso, crente aquilo. Você seja convencido essa noite que santidade é alguém que está separado para ter um encontro com Jesus e passar a eternidade com Ele, irmãos. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Irmão, nós temos uma vida terrena, que é essa vida na carne aqui que está falando. Nós temos uma vida, irmãos. Nós não se misturamos, não nos envolvemos, nós temos um cotidiano ali de fora. Você vai lidar com pessoas, irmãos, que não são crentes. Você ter filho, às vezes marido e esposa que não é crente. Eu tenho o privilégio de ter minha esposa convertida em Cristo Jesus, evangélica. A gente está ensinando as nossas crianças nesse caminho, mas tem pessoas que não. Então nós vamos ter essa vida na carne, irmão, não fazendo a obra da carne, irmãos. Mas nós vai ter a nossa vida. Não tem jeito de nós entrar numa esfera e ficar ali dentro, numa estufa de vidro, falando, não envolvo com mais ninguém, agora acabou. Aí, irmãos, aí... Mas a vida que vive na carne é na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A nossa vida terrena, a nossa vida na carne tem que ser na fé em Cristo Jesus, aquele que se entregou no meu e no teu lugar. A minha vida, o meu tempo, a minha casa, ela tem que ser preenchida com essa fé. A nossa vida, irmão, ela é igual, eu costumo explicar isso muito para os meus filhos. A nossa vida ela é igual um copo de água. Se ele tiver por meio, irmãos, o correto é cheio. Você não pode estar por meio de Cristo, você tem que estar cheio. Porque se você estiver por meio, corre do copo ser completado por outra coisa, irmão. O copo ele tem que estar cheio, porque não sobra espaço para mais nada. A sua vida, o teu trabalho, o teu ministério, o teu profissional, a tua vida dentro de casa, conjugal, o que seja, a tua vida ela tem que ser cheia e preenchida pela presença do Senhor, porque é Ele que te ensina, que te exorta, é Ele que te convence através da palavra, é Ele que te traz para a presença dEle, irmãos. Aleluia. Então nós chegamos, lendo Gálatas, nós entendemos que não vivemos mais nós. Quem aqui já mudou muito, irmão? Mudou de casa? Mas depois de convertido, né, irmão? Amém. Para a igreja. Agora quem mudou de serviço, de casa? Irmãos, eu já mudei muitas vezes, irmãos. Mas crente, depois que eu me converti, irmãos, e de uns dias para cá principalmente, teve um companheiro que chegou em mim e falou assim: Fábio, você tem que caçar o serviço que esse não está dando certo para você. Eu falei assim, eu olhei dentro do olho e falei assim: enquanto Cristo não falar comigo, eu não arredo o pé. Sabe por quê, irmãos?
aquele que segue a Jesus, aquele que renuncia a ele mesmo, ele não arreda o pé do lugar sem que Cristo orienta ele. Crente salvo em Cristo Jesus, que aceita o Evangelho e quer viver o Evangelho, ele não sai da igreja que Jesus colocou ele. Ele não arreda o pé, irmãos. E a casa vira de cabeça para baixo, mas ele não arreda o pé. Porque ele sabe que dias melhores virão. Porque ele sabe que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Ele sabe que a vitória é certa na vida dele. Irmãos, eu já fiz muita mudança, mas eu cheguei à conclusão que eu falei para minha esposa, falei, Laninha, o problema é mudança profissional, irmãos. Pela graça e misericórdia de Deus, eu me converti no ministério a qual eu estou hoje, e eu creio que Jesus vai me levar para o céu ainda nele, amém? Eu creio. E eu falei para minha esposa, falei assim, eu cheguei à conclusão que o problema não é o serviço, o problema é eu. Irmãos, quando o barco está paradinho, Jesus está com nós, mas a hora que o barco balança, nós já falamos, não está mais. A hora que o barco está na bonança, irmão, é glória a Deus, é aleluia, e testifica, e Jesus está no barco, aí a hora que a tempestade vem, e o interessante, irmãos, é que você vê a tempestade se levantar, você vê, irmão Carlinhos, a tempestade vindo, e você está assim, Jesus, repreende aquele vento, acalma aquele mar. Jesus não repreende, Jesus não acalma, o vento está vindo. E você está assim, Jesus, mas tenha misericórdia, eu sou crente, eu prego, eu ensino, eu escuto. E a tempestade está vindo, irmãos. Aí já entra a dúvida. Aí você sabe o que é o problema? Aí, em vez de nós passar aquela dificuldade e acordar Jesus, ou acordar Jesus, irmão, na polpa do barco, é oração, ter diálogo com Jesus, irmãos. Aí muita gente, você sabe o que ele prefere? Ele prefere largar o barco e correr. Mas Jesus manda dizer essa noite que ele vai acalmar o vento. Ele vai acalmar o mar, e depois que for repreendido o vento e acalmado o mar, vai haver uma tarde de bonança na minha e na tua vida. Espera só mais um pouquinho, que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vai vir por amanhã. Ela vai vir de manhã, ela vai vir pelo amanhecer, crente. Um dia o Espírito de Deus falou para mim, falou assim, usou alguém para falar para mim, irmãos. Aprende a enfrentar as dificuldades. Para de correr delas. Vença elas no nome de Jesus. Você corre da dificuldade, aqui na esquina tem outra, você vai correr dela também. E você passa a vida inteira correndo a dificuldade, irmão. É igual aquela mulher que ela tinha enfermidade, fazia 18 anos, que ela olhava só para baixo. Tem crente que vive só de momento, irmão, só olhando para baixo. A pessoa que não teve encontro com Cristo, que não foi liberta, que não foi salva, ela só anda para baixo. Ela vive de momento, irmão. E o pior de tudo, o povo tem pessoas para conduzir ela. Ela anda direcionada pelas pessoas, sabe? Não, você fica aqui. Não, agora você vai para lá. Sendo manipulada. Mas a Bíblia diz assim, que se nós conhecer a verdade nos liberta. A verdade é Cristo Jesus. E se a verdade nos libertar, verdadeiramente estaremos livres. Nós somos livres, irmãos. Então agora você não faz o que você quer mais, crente. Para com esse negócio. Eu não sei se é prova, se é luta, se é consequência de erros. Que existe diferença, irmão. Tem pessoas que passam a consequência do erro e acham que é uma prova. Como que faz para me entender se é uma prova, se é uma luta, uma perseguição, ou a consequência de um erro, de um pecado? É só você olhar, irmão, a raiz disso tudo, onde começou, que jeito começou. Essa dificuldade que você está passando, você vai entender se é uma luta, se é uma prova. Aonde se iniciou essa dificuldade? Foi na obediência ou na desobediência? Se você estiver na obediência de Jó, você está sendo provado.
Mas se você estiver na desobediência, irmãos, como Davi desobedeceu, é a consequência. Mas a Bíblia diz assim, que ele passou a consequência salvo, acreditando e sendo fiel, com o coração arrependido. Ainda que for a consequência de um erro, de um pecado, Jesus, ele quer te perdoar e está falando para você assim, eu vou te levar para o céu, porque a única coisa, irmãos, que tira o homem da presença do Senhor é pecado. E se houver arrependimento, ele perdoa. Então não arreda o pé, irmãos. Entenda essa noite o que está acontecendo na sua vida. Se é uma prova, uma luta, uma perseguição, uma consequência de erros. E o mais interessante é que os erros, irmão, não é para matar. Isso é bom demais. Se erro matasse, irmão, não tinha um vivo. Esses dias eu chamei a atenção do meu filho. Eu aprendo mais com os meus filhos que os meus filhos comigo, irmão. Aí eu chamei a atenção dos meus filhos. Aí ele falou assim, eu vou desistir. Eu falei, não desiste não, que isso aí não é para te matar não. Isso é para você crescer. Crente não é para te matar. A árvore é podada, sabe para quê? Para crescer. Ela cresce para crescer, ela é podada para crescer. A poda às vezes vai doer, mas é para crescer e crescer de forma correta. Quer sair da igreja, irmão? Largar a mão do ministério porque alguém usou a palavra para te exortar ou disciplinar? Jesus está falando para você assim, pega essa palavra e cresça com ela. Abraça o teu irmão, a tua irmã e cresça junto com ela. Cresça com os seus erros, as tuas dificuldades, pois não é para te matar, é para te fortalecer na presença do Senhor. Outro exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo, e morrer é ganho. Irmãos, ainda que há, irmãos, um receio, mas a morte, irmãos, para crente salvo, ela tem que ser ganho. E viver em Cristo, irmãos. Irmão, quando Jesus dizia que para nós tomar o jugo dele, você sabe o que é jugo, irmãos? Eu fui criado na roça, no interior, pela graça e misericórdia de Deus. Deus me deu esse privilégio, de eu morar na roça, irmão. De eu andar descalço, de eu comer marmita lá no meio do mato. Isso é gratificante, isso é bênção, irmãos. Jugo é aquela canga, os mais antigos que conhecem aquela canga que ia num boi e ia no outro, amém? Aquele jugo. E o interessante, irmãos, é que quando que Jesus, o convite dele é para que ele esteja no mesmo jugo que nós, amém? Tome meu jugo. E o interessante, irmão, presta atenção, que o jugo, aonde um vai, o outro quê? Tem que ir, irmão. E uma pergunta que eu tenho para a tua vida. É você que está querendo direcionar aquele que está no jugo, ou é aquele que está no jugo que está direcionando a tua vida? Aquele que está no seu jugo manda te dizer, é eu que quero dar direção. Aonde você chega tem que me agradar. Tem lugar que você quer entrar que eu não quero entrar. Tem lugar que você quer ficar prostrado, eu estou falando assim, eu quero ir adiante, à frente. Tem lugar que você está acomodado, irmão, coisa gostosa e perigosa é comodismo. Você senta, irmão. Você está cansado, né? Cansado, aí você senta. Aí o sangue esfria. Aí você olha assim, vixe, é 6 horas, vou até 6:30. Aí 6:30, fala, vixe, não dá tempo. Aí você já é convencido. Não dá tempo mais de eu ir para o culto. Aí você não vem, não busca o alimento. Pois não só de pão verá o homem, assim toda palavra que procede da boca do Senhor, irmãos. Aí você deita no teu sofá. Aí aqui na igreja, aquele sono, irmãos. Aí lá de frente, aquele filme de ação, teu olho está vidrado. Aquele filme, não vou falar, aquele filme, esse olho está... Aí da meia-noite, 1h, você não está nem esquentando com o serviço, irmãos. Você quer ver a parte do filme. Porque o filme e toda a série ela é estratégica. É para te prender. E maligna. Aí Jesus falando assim, mas eu não estou no jugo com ele, mas eu não queria estar aqui. Eu queria estar lá. Permita Jesus direcionar a sua vida, a tua casa, o teu casamento, as tuas finanças. Seja obediente à palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos,
Estarei lendo para os irmãos. O culto de ensino, isso é muito interessante. Em João de capítulo 8, presta atenção, irmãos, para nós avaliar se nós estamos sendo seguidor de Jesus, discípulo de Jesus de verdade, irmão. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, aleluia, verdadeiramente serei meu discípulo. Você quer ser discípulo de Jesus, irmão? Você quer ser discípulo de Jesus, irmão? Glória a Deus, aleluia. Você quer ser seguidor de Jesus? Permaneça na palavra dele. Permaneça na palavra dele. Esse permanecer, irmão, não é por alguns momentos, algumas horas. Irmão, coisa fácil é ser crente dentro da igreja, irmão. Aqui na igreja é facinho de ser crente. Roupa de crente, conversa igual crente. Mas a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, irmão. A testemunha que está no céu, aleluia. Não é só aquela testemunha terrena. Se fala de nuvem, fala do alto. Tem alguns que estão me vigiando e te vigiando lá de fora. Dê um bom testemunho para nós, dê um bom testemunho para nós ser imitador de Cristo. A palavra dele tem que permanecer em nós. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu preguei domingo passado na igreja de São João Batista Glória sobre esse texto de João. A verdade é Cristo e Ele liberta você. Não é essa libertação aqui, irmão, não está falando do cigarro, do álcool, não. Essa libertação aqui, sabe o que é? É a libertação do pecado, a libertação da mentira, do engano. Pois Ele veio, irmão, para soltar. Ele veio para dar liberdade àqueles que estavam cativos e oprimidos de coração. Ele veio para me libertar e para te libertar, irmãos. E essa verdade é a palavra de Deus que nos liberta. A gente quase finalizando, Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, crente que renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e segue Jesus. Por que o Espírito Santo trouxe o versículo no meu coração? Nós nunca vai merecer a salvação, crente. Nós nunca podemos bater no pé e falar assim: eu mereço, eu sou digno. Ixi, eu fiz isso pelas obras. Ou até pela maneira de viver. Porque pela graça sois salvos. Você sabe o que é graça? Eu creio que a maioria sabe. É um favor imerecido. Não merecemos o que Cristo fez por mim e por você. Foi um ato de amor. Nós somos salvos pelo sacrifício da cruz do Calvário. Nunca se sinta, irmão, agora eu mereço, eu sou digno. Jesus, Ele não agrada esse tipo de coisa. Ele abate o coração soberbo e exalta o humilde. Tem crente que é assim, irmão, só ele é salvo, os outros estão tudo condenado. Ele é o super crente. Ele não teve encontro com Cristo às vezes, irmãos. Ou ele não está sendo orientado pela palavra, porque a salvação é pela graça. É pelo favor imerecido. Nós não merecemos estar aqui essa noite, é pela graça e a misericórdia de Deus. Lamentações capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 22. Diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você já procurou saber o que significa a palavra consumido no original, irmão? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, pois ela dura de geração em geração. Elas não têm fim.
Você sabe o que significa consumido, irmão? Comido vivo. A misericórdia dele é a causa de nós sermos comidos vivos, engolidos vivos. Nós estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Valorize o sacrifício da cruz do Calvário. Valorize o que Jesus fez por você, crente. Eu não sei de que maneira você adentrou aqui essa noite. Você adentrou aqui com um pensamento de menino, meninice, com um pensamento de não querer fazer aquilo que o Senhor confiou, com um pensamento de querer abrir mão da tua salvação. Mas Jesus manda te dizer: valorize aquilo que eu fiz por você. Seja, para de reclamar da tua casa, seja grato aos teus filhos, à tua esposa, ao teu marido. Para de reclamar do teu ministério, seja grato a Deus por aquilo que Ele te confiou nas suas mãos, por aquilo, pela graça e a misericórdia. Você está aqui hoje escutando essa palavra, de você ser convencido e convencida por ela. Para finalizar, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 34. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Oh, glória! Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, irmãos. O desejo dele é que todos sejam salvos, irmãos. O desejo dele, irmãos, ainda que são muitos que estão entrando pela porta espaçosa e larga, que conduz à condenação, à morte, à vergonha eterna. Mas o desejo dele é que todos passem pela porta estreita e apertada. A Bíblia diz que nós temos que aporfiar. Sabe o que é aporfiar, irmão? Lutar. Eu preguei sobre graça, amém? Favor imerecido. Mas salvação é pela graça, mas não é de graça. Não confunde as coisas não, irmãos. Tem o preço da cruz, da renúncia, e tem que seguir a Cristo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque é um só Deus, e um só mediador entre os homens, entre o homem e Deus, que é Cristo, Jesus Cristo, homem. É esse o conhecimento, essa é a verdade, que o Senhor quer que chegue ao conhecimento de todo homem, porque é um só Deus, e um só mediador. Pastor, o que é mediador? É aquele que liga, irmãos, é aquele que está entre ambas duas partes. Eu dou o exemplo da ponte de São João Batista do Glória, que faz ligamento com Passos, liga um município no outro. E Jesus está falando para você e para mim, para você essa noite, que o desejo dele é que todo homem se salve, e que ele venha ter o conhecimento da verdade, que é um só Deus, e um só mediador entre homem e Deus, que é Jesus Cristo. Não há outro, não há nada, não há ninguém. É só Jesus que salva, só Jesus que transforma, é só Jesus que nos leva para o céu. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé em nome de Jesus.